Olá, vamos tratar um pouquinho de desfazer uma certa confusão que a mídia fez ao divulgar a nova lei que regulamentou a terceirização. A mídia misturou dois assuntos que foram tratados dentro da mesma lei. Um deles é a mão de obra temporária. Gente, mão de obra temporária não é um assunto novo no Brasil. A lei era a lei de 1974 e essa lei foi modificada agora, introduzindo também serviços terceirizados. Mas a prestação de serviços terceirizados é diferente da mão de obra locada, da mão de obra temporária. O que são diferentes? A mão de obra temporária é uma mão de obra que antes poderia ser utilizada pela empresa em qualquer dos seus segmentos, já poderia utilizar, por até 90 dias prorrogáveis por mais 90. Esse prazo passou agora a ser de até 180 dias mais 90. Essa mão de obra só poderia e continua só podendo ser utilizada em dois casos. O primeiro deles é substituição de mão de obra efetiva da empresa. Por exemplo, uma pessoa gestante que se afastou da empresa, alguém acidentado que está se recuperando, é uma mão de obra efetiva que vai ser substituída por um temporário. O segundo caso é a da demanda não normal da empresa, não direta, não é uma demanda que existe todo dia. E nisso a nova lei melhorou muito, porque antes a lei falava de um acréscimo extraordinário de serviços. E esse acréscimo extraordinário também era dúbio, porque se você tem, por exemplo, uma fábrica de sorvetes, o verão é um acréscimo extraordinário ou é um acréscimo que todos os anos você já sabe que terá? Agora essa expressão foi substituída por demanda complementar de serviços. E essa demanda complementar de serviços, sim, aí cabe em todas as necessidades que a empresa tenha, que não sejam aquelas necessidades do dia a dia, aquelas necessidades daquela equipe fixa da qual ela não se desfaz. Importante, os serviços temporários só podem ser prestados por empresas com registro específico para isso no Ministério do Trabalho e a exigência de um capital mínimo que dê garantia aos empregados dessa empresa. O outro lado da questão que foi tratado é a prestação de serviços terceirizados. Antes, como eu já disse em outro post, existia aquele problema todo da insegurança jurídica com relação a não saber o que era atividade meio, atividade fim. Agora, todas as atividades podem ser prestadas de uma maneira terceirizada. Porém, a prestadora de serviço, a empresa contratada, tem que ser especializada. Ou seja, sempre que você contratar um serviço terceirizado, tem que ser com alguém que entende daquele riscado, que tem no seu contrato social o objetivo de prestar aquele serviço. Mas uma ressalva importante nessa história toda é a locação de mão de obra pura e simples, ou seja, eu contratar alguém através de uma empresa para ter a folha de pagamento com ele, o comando, isso não existe, continua a não existir. Intermediação de mão de obra continua proibido no Brasil. Então, o que nós temos agora é mão de obra temporária, que já existia e agora está mais claro e mais longo prazo, e a prestação de serviços terceirizados, que agora pode ser feita. Obrigado.